Ninguém me perguntou, ninguém me pediu nada. Mas lá vai o top 10 dos maiores tecladistas da história do rock. Já faço o convite para deixar aquele like, se inscrever no canal e quem puder também compartilhar o conteúdo desse canal. E assim, é independente, não tem tantos efeitos técnicos, é tudo feito por mim. Roteiro, a gravação, a edição, mas é feito com muito carinho e feito por um pesquisador musical que não quer treta com ninguém, não quer fofoca e nem capas apelativas. Quem puder, faça um pix aí para ajudar o canal, o Boteco Rock, a manter suas atividades. Chave pix, contato bluesrock@gmail.com. Sem mais delongas, vamos ao top 10 de tecladistas do rock. Em 10º lugar, Arnaldo Batista, Arnaldão, o nosso querido Locke. Até hoje, pra mim, eu sei que os críticos virão tentar me cancelar ou virão aqui me xingar, mas eu, sinceramente, eu prefiro Mutantes do que Beatles. Podem me julgar à vontade, mas é apenas a humilde opinião de um pesquisador musical completamente irrelevante no YouTube. Na real, o Arnaldão, ele é, na verdade, um multi-instrumentista. Ele tocou já bateria, guitarra, baixo, viola caipira, mas nos Mutantes ele sempre se destacou no teclado e nos sintetizadores. Eu amo tudo, absolutamente tudo do Mutante, com ou sem Rita Lee, inclusive com ou sem Arnaldão. Mas já que a gente está falando do Arnaldo Batista, bem, Arnaldo Batista é um belo de um músico, um grande compositor, e sua carreira solo, sobretudo o Locke, são acervos do rock and roll. Em 9º lugar, um tecladista que poderia muito bem estar no top 3 dos músicos mais subestimados da história do rock. Infelizmente, Richard Wright nunca recebeu os devidos créditos pela sua importância na criação do som do Pink Floyd. Ele nunca foi um virtuoso do teclado, mas é impressionante a capacidade dele preencher o som do Pink Floyd. E sem ele, nada daquele som maravilhoso seria possível. Diga-se de passagem, quando o Syd Barrett saiu do Pink Floyd, foi afastado pelo excesso de uso de LSD e genéricos, ou seja, quando o Syd Barrett surtou na batatinha completamente, a grande esperança da crítica musical underground, daquele rock psicodélico inglês de 67, 68, era de que o Richard Wright assumisse as rédeas criativas da banda. Isso não aconteceu, para bem ou para mal, mas fato é que Richard Wright está em 9º lugar. Em 8º lugar, Billy Preston. Mais um desses caras que simplesmente gravou com metade do Olimpo da música mundial. Provavelmente você não conhece, mas com certeza você já escutou alguma música ou alguma banda que já teve suas participações nas gravações de estúdio. Ele já gravou de tudo: rock, soul, R&B, funk. Alguns nomes no qual ele já gravou, e dessa vez eu vou ler aqui porque a lista é gigante. Veja: Nat King Cole, Little Richard, Ray Charles, Beatles, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton, Rolling Stones, Sammy Davis Jr., Aretha Franklin, Jackson 5, Quincy Jones, Bob Dylan, Sly and the Family Stone, Jet, Red Hot Chili Peppers. Ou seja, tá bom ou precisa continuar essa lista? Ou seja, o cara é uma testemunha, uma lenda da música mundial. Em 7º lugar, um tecladista que misturava rock, blues, jazz, música clássica. O cara é responsável pela maturidade do som do The Doors. Eu tô falando de Ray Manzarek. Assim como Jim Morrison, ele também cursava cinema na UCLA, mas foi um encontro ao acaso em uma praia, talvez em Venice Beach, acho que sim, mas foi naquele encontro, batendo um papo ocasional ali, informal, com Jim Morrison, que o rock mudaria a sua trajetória para todo o sempre. Um rock psicodélico com pitadas xamânicas, alucinante, transcendentais. Até hoje é essa a sensação que eu tenho quando eu escuto The Doors. É uma coisa xamânica, como se um caboclo viesse incorporar-se em mim. O que poucos sabiam é que quando Jim Morrison estava apagado no backstage pelo uso indevido de substâncias, era o Ray Manzarek quem cantava, quem assumia os vocais, e diziam que ele cantava, conseguia simular identicamente a voz do Jim Morrison. Em 6º lugar, um tecladista no qual o público brasileiro não tem tanta intimidade, tanto conhecimento assim. Infelizmente, porque ele é simplesmente incrível. Assim como a sua música.
Eu estou falando de Leon Russell. Você já ouviu falar em Leon Russell? Esse cara simplesmente toca tudo. Rock, country, R&B, e ele já está no Rock and Roll Hall of Fame, ou seja, isso não é pouca coisa. Ele gravou com metade do mundo do rock, é um dos caras mais respeitados do rock and roll, né? E tem uma carreira solo também monstruosa. Mas para quem não conhece Leon Russell, eu indico aqui o disco que ele fez em parceria com Elton John, The Union, se não me engano de 2010. Em quinto lugar, um dos três pais do rock and roll, ao lado de Elvis e Little Richard. Para mim, Jerry Lee Lewis, The Killer. Música quente, atitude rebelde e um estilo simplesmente único. Natural do estado da Louisiana, nasceu em um lar pobre e muito religioso. Bem, mas essa educação religiosa não serviu de nada, porque ele gostava mesmo dos hotspots, ou seja, dos buracos quentes mais sujos da cidade. Ou seja, onde tocava música boa, onde provavelmente tinha muita prostituição, bebida, jogos de azar e onde tinha a melhor música da cidade. Aquela mesma música que era considerada imprópria para uma família branca dos anos 50. É simplesmente impossível alguém com algum conhecimento de rock nunca tenha escutado o clássico Great Balls of Fire. Like this! Em quarto lugar, um músico que mostrou ao mundo que um tecladista de rock, mesmo sem cantar, poderia ser o cara de uma banda de rock. Claro, Rick Wakeman. Produtor, grande músico de estúdio, ele contribuiu na gravação de diversas bandas, inclusive do Black Sabbath, hein? Foi integrante do Yes e, na sua carreira solo gigantesca, aliou a música, o rock and roll, com ritmos folks, com mitos, com lendas, com todo o mundo imaginário. Um rock sinfônico fantástico. E, sinceramente, não tinha como ser diferente. Afinal, Rick Wakeman, antes da sua entrada no mundo do rock, ele estudava em um conservatório para ser maestro, ou seja, é um cara com uma bagagem, né, dentro da música, com muita teoria gigantesca. Não é para qualquer um, né? Até hoje, eu tenho muito carinho pelos seus discos solos, sobretudo Journey to the Center of the Earth e o disco sobre o Rei Arthur e sua lenda, seu imaginário medievalesco. Em terceiro lugar, Keith Emerson, simplesmente um gênio do teclado, um gênio da música, um tecladista simplesmente transcendental. Keith Emerson, ele já era um músico de respeito, sobretudo após a passagem na banda The Nice, mas foi a partir da formação do supergrupo, o Emerson, Lake and Palmer, que ele se firmou como um dos maiores do estilo no rock and roll. Emerson, Lake e Palmer, esta banda, que para mim faz parte da santíssima trindade do rock progressivo, ao lado de King Crimson e Pink Floyd. Você concorda com essa minha santíssima trindade do rock progressivo? Comenta aí, por favor. Keith Emerson, diga-se de passagem, foi um dos responsáveis por aproximar, né, o rock à música clássica através do rock progressivo. A aproximação essa que também teve muita contribuição do segundo lugar desse top 10 de tecladistas do rock. Em segundo lugar, o outro responsável pela aproximação do rock progressivo, ou do rock, à música clássica. Eu estou falando de Jon Lord, o gênio do Deep Purple. Se eu falei ali atrás da santíssima trindade do rock progressivo, aqui também vamos falar na santíssima trindade do hard rock, do heavy metal ou do hard heavy. Na minha opinião, Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath. Jon Lord simplesmente adicionava muito peso no som do Deep Purple e levava o som da banda a lugares ainda inexplorados. A medalha de ouro, o campeão deste top 10 de tecladistas de rock, vai para, e não tinha como ser diferente, o inglês que purpurinou o rock e que elevou o termo brega a cult. Sim, Elton John. Uma carreira monstruosa e uma verdadeira empilhadeira de hits nas paradas do rock e de Grammys. Para mim, até hoje, a sua aparição mais marcante, que pelo menos marcou a minha vida, né, foi a participação dele no filme Tommy, na qual ele faz uma versão, né, simplesmente fantástica, alucinante, em Pinball Wizard. Ele é mais um daqueles músicos de rock simplesmente lendários, afinal, de quebra, ele já ganhou uma excelente cinebiografia. Você já viu? Espero que vocês tenham gostado desse top 10 de tecladistas do rock. Escrevam aqui embaixo o que vocês acharam, troque aí meia dúzia de palavras com esse pesquisador musical completamente sem pretensão de viver da música. É isso aí, saudações!